Quem trabalha com equipe remota, a galera PJ e principalmente a galera que trabalha em home office sabe o quão difícil é manter o pessoal focado em um objetivo. Mas mais do que isso, manter a galera focada em entregar resultado, que é diferente de entregar esforço. Muita gente trabalha muito bem, mas trabalha errado. E tem gente que trabalha muito bem também na direção certa. Quando você consegue juntar trabalhar na direção certa com trabalhar bem, ou seja, você consegue fazer gestão, basicamente os resultados da sua empresa triplicam e a cultura muda. Passa a ser uma cultura muito mais focada no objetivo e no resultado, mas aí tem algumas armadilhas no meio do caminho, que é o que a gente vai falar nesse vídeo para que você evite elas. E mais do que isso, como que você vai conseguir sair desse vídeo aqui de hoje com uma ferramenta super robusta para aumentar a quantidade de foco, a intensidade da galera trabalhar na direção certa e o tempo de sustentação. Essa última eu vou falar mais no final, mas ela é o segredo que faz com que as equipes performem mais do que outras. E para começar cobrindo esse assunto, vamos diferenciar aqui que esforço nem sempre é resultado, né? Você sabe muito bem quando muitas vezes a pessoa se esforça, vira noite, madrugada e tal, te entrega tudo menos do que realmente era necessário. E para isso a gente tem que entender que gestão é muitas das vezes sobre você criar as regras de cultura de como funciona a sua empresa. Talvez faça sentido algumas pessoas por aí em outras empresas entregarem apenas o esforço. O esforço ali talvez seja o suficiente. Mas para as empresas digitais, quando a gente fala de performance, fala de tráfego, fala de copy, fala de otimização de conversão, fala de entregar meta, bater meta, surpreender o cliente e tudo mais, a gente precisa dar uma coisa muito importante para nossa equipe, que é direção. Direção a gente também consegue encaixar ela numa metodologia que basicamente a gente define um objetivo. E quando você tem um objetivo, fica muito mais fácil você cobrar resultado e não um esforço. Muitas das vezes a gente tem equipe se matando de trabalhar na direção errada, você fica insatisfeito, ele fica insatisfeito porque ele não é reconhecido e automaticamente a empresa também não consegue o reconhecimento dos clientes porque entregou não mais do que o básico. A empresa sangra demais trabalhando em coisas erradas e entrega de menos porque em vez de trabalhar com esforço inteligente, acaba perdendo foco no meio do caminho. Foco vai ser a palavra-chave para a gente abrir um primeiro tema aqui, que é como manter o foco das pessoas no que é correto para essa semana. Você bem sabe que muitas das vezes a gente procrastina, nós seres humanos somos assim, a nossa equipe não é diferente e a gente mesmo tende a evitar coisas difíceis. Então se a gente tem um projeto grande como o lançamento de um produto, como começar a vender um novo produto, fazer páginas e tudo mais, tem coisas no meio do trabalho que elas são mais penosas do que outras e nesse momento surge uma coisa muito difícil, que é a equipe devagar, a equipe entregar mais do que é necessário, mas ela entregou errado. Isso é muito comum, por exemplo, em copy. A pessoa precisa escrever uma carta de vendas, mas ela fica dizendo que tá te entregando, tá trabalhando, tá se matando de trabalhar, te entregando vários anúncios. Ou um gestor de tráfego, de repente, que precisa montar um plano de mídia, um plano de performance, estruturar os processos, mas ele tá dizendo que ele tá trabalhando demais, subindo campanha, e ele não vai ter tempo para fazer aquilo naquele momento e joga pra próxima semana, e esse lugar nunca chega, essa data nunca chega. É tipo quando a gente vai fazendo dieta, sabe? A gente não tem um foco muito claro de onde você quer chegar, e aí você fala, segunda-feira que vem eu começo, no próximo dia eu vou, porque a gente sabe que é difícil, o nosso cérebro dá uma sabotada pra gente ficar aí comendo o McDonald's ou até descansando um pouquinho mais do que ir pra academia. Vamos ser honestos, né? E a gente vai resolver isso com a metodologia que eu vou apresentar pra vocês daqui a pouco, mas antes eu preciso falar pra vocês sobre intensidade também. Vamos conversar sobre isso porque intensidade tem tudo a ver com foco. Pegando a mesma analogia da questão da dieta, você tem foco, mas se você não tiver intensidade naquilo, ou seja, mudar as refeições, conseguir melhorar os seus processos alimentares, mudar as alimentações, comprar coisas mais saudáveis ou evitar de comer um docinho ali depois de todas as refeições, você sabe que raramente você vai ter o resultado. Com as equipes digitais nas empresas também não é muito diferente. O que acaba acontecendo? Tem-se um foco claro, mas não tem intensidade, ou seja, não tem um gerenciamento das atividades do projeto do que é necessário fazer para chegar lá. Isso a gente pode fazer usando indicadores. Os indicadores nada mais são do que o que a gente vai olhar todo dia ou no final da semana ou no final do projeto para saber através de números se a gente avançou ou não. No lance da dieta, se a gente emagreceu ou não. No lance da dieta ainda, se a gente está com um índice de gordura corporal menor do que quando a gente começou. Sua área de suporte está com quantos e-mails sendo respondidos com um NPS acima de 8, por exemplo. Ou, de repente, o seu time de performance, seu time de tráfego pago está conseguindo diminuir o custo por lead ou manteve o custo por lead, mas o lead está mais qualificado, está comprando mais. Então, qual que é o indicador? E a intensidade que a sua equipe vai trabalhar tem tudo a ver com qual indicador você vai usar para conseguir direcionar a sua equipe para manter o foco com intensidade. Lembra que eu falei para vocês que é uma fórmula quase matemática? Foco mais intensidade
mais tempo de sustentação é igual a engajamento da sua equipe. Mas o que é intensidade e tempo de sustentação? Vamos só fechar duas pontas aqui. Foco é basicamente a direção que a gente tem que ir. Intensidade é o quão rápido a gente está correndo e o que a gente está olhando para saber se a gente está correndo rápido ou devagar. Então, se eu tenho, por exemplo, um custo por lead de R$4 hoje, eu preciso cair ele para R$3,50 e o meu lançamento é daqui 10 dias, eu tenho 10 dias para bater essa meta ou para melhorar, otimizar aquele indicador. Então, eu tenho uma referência de mim mesmo, do meu próprio trabalho, para saber se eu estou avançando ou não. E a gente tem o tempo de sustentação, que é basicamente quanto tempo a nossa equipe consegue se manter na direção certa. Porque imagina que a gente vai correr uma maratona. Você tem um foco, que é chegar naquele lugar. No meio do caminho, a gente precisa de intensidade, o quanto eu vou correr ou não, né, para conseguir chegar no meu objetivo. Mas pode ser que no meio da corrida eu pense, bom, eu não preciso mais correr, para mim tá bom. Ou eu esqueça que de repente eu preciso chegar naquele foco final e as reuniões não estão falando muito sobre o nosso foco, as rotinas que a gente tem na empresa não falam muito sobre onde a gente tem que chegar até fim do mês, ou falaram lá no início do mês, mas não se manteram conversando com a equipe para dizer, gente, olha, nessa semana a gente tá tão distante ou tão perto, ou a gente tá acima da média ali batendo a nossa meta, ou a gente tá abaixo da meta. Onde a gente tá nesse momento? Uma semana antes, por exemplo, de acabar o mês e a gente tem X vendas para fazer. Esse tempo de sustentação tem muito a ver com liderança, rotinas da empresa e com o método que você usa para gerenciar tudo isso. Falei para vocês que ia deixar mais pro final do vídeo a questão de qual metodologia a gente usa, e a metodologia é uma metodologia muito surrada, diria até velha, digamos assim, porque faz um bom tempo que ela existe no mercado, mas nem por isso ela é menos poderosa. Eu tô falando dos OKRs, Objetivos e Key Results, que nada mais é em tradução os objetivos e os resultados chaves. Os resultados chaves, eles são basicamente para medir os indicadores e definir os indicadores que a gente tem ali, que tem gente que chama também de KPI, né, KPIs, para saber quão longe tem uma referência, o quão longe ou quão perto a gente está do nosso objetivo. Resumindo aqui para você, temos um objetivo, nosso foco, temos a intensidade que a gente vai usar para chegar até lá. Então, isso quem vai nos ajudar a ter referência são os indicadores, e aí a gente tem o tempo de sustentação. Quais rotinas a gente está criando para comunicar se a gente está batendo a meta ou não? Quais rotinas dentro da semana você tem para trazer de novo quais projetos e quais metas temos dentro daqueles projetos? Metas de suporte, metas de atendimento ao cliente, metas de captação de leads, metas de vendas. Não importa a meta que você tenha, vai servir para qualquer negócio, porque a gente está falando aqui de fundamento, não estamos falando só de um hackzinho ou falando só de mais uma moda que vai passar daqui a pouco, que é, por exemplo, uma ferramenta ou um negócio assim. Não, a gente está falando de fundamento. Inclusive, os OKRs vêm sendo cientificamente estudados desde antes dos anos 80. Então é uma parada que já passou aí por todas as provas do tempo e as maiores empresas do mundo usam. E aí aqui eu queria deixar um grande insight para você. Existem várias ferramentas dentro de gestão que na verdade elas não são só ferramentas, mas são comportamentos que, independente do tamanho do projeto que você tem, se você tem um funcionário, se você é uma empresa que só tem você por enquanto, daqui a pouco você vai começar a contratar, isso é válido tanto para você quanto para as equipes. Então toma muito cuidado para olhar essa aula e falar assim, mas o Thiago tá falando que isso aí é um negócio que grandes empresas usam, então não é para mim. Cuidado, porque tem muita gente que deixa de usar uma boa ferramenta, que é robusta, que tem muito estudo por trás e tudo mais, achando que é só ferramenta para gente grande. Você é gente grande para usar gestão no seu negócio, sinta-se liberado, não fique com esse peso na consciência achando que não é para você. É para você, é para mim, é para todos nós. Usar os OKRs te ajuda a manter o foco, garantir a intensidade e pensar nas rotinas que serão usadas para aumentar o tempo de sustentação, que é basicamente quanto tempo a minha galera, a minha equipe, o meu time, os meus terceirizados, os meus PJs, eles vão conseguir se manter olhando para essa direção. Porque eu e você sabemos, assim como numa dieta, a gente pode ter uma meta, mas a gente pode daqui 10 dias dar um perdido e fingir que esqueceu, ou até mesmo esquecer de algumas coisas porque a gente é humano e perder um pouco daquele tesão, aquela vontade que a gente tinha de bater aquela meta. Por isso que a liderança é importante trazer o aspecto de motivação e criar rotinas para que a gente olhe para os indicadores e tenha o espírito de equipe, não só aquele espírito de bater meta porque eu estou te pagando. Isso é frágil, isso é antigo e isso é ultrapassado. As pessoas hoje têm um poder de escolher muito mais o seu trabalho do que tinham antes e eles podem trocar você até mesmo por outro projeto que pague menos, mas que lhe dê mais satisfação. É muito importante que a gente pense nas pessoas como pessoas que têm motivações e objetivos a atingir. E é muito importante também que esses objetivos estejam conciliados com os seus. As pessoas precisam da sua equipe acreditar que aquele objetivo é factível. E aqui eu queria deixar um grande insight. Não desenhe objetivos extremamente impossíveis para levar para sua equipe. Tente pensar em objetivos que são desafiadores, mas ao mesmo tempo realistas. Porque senão você vai fugir muito do flow, que é outra ferramenta cientificamente estudada pelo Mihai Csikszentmihalyi. Olha, eu ia pedir pro editor colocar aqui do lado o livro, mas o livro tá aqui. Esse é o livro do Mihai Csikszentmihalyi e esse é o livro Flow, que fala sobre a psicologia do alto desempenho e da felicidade. Isso parece muita viagem, muitas das vezes, quando a gente fala de empresa, e parece que a empresa tem que ser uma parada penosa, um trabalho difícil de ser feito e tudo mais. A gente pode ter desafios, na verdade a gente tem que ter desafios, senão a
gente não cresce. E o Flow explica pra gente uma coisa muito legal, que é, se você tem um baixo desafio, ou seja, seu objetivo é muito fácil de ser atingido, você vai basicamente ignorar ele, porque se não é nada desafiador, vai virar um trabalho monótono e você tende a cair na zona de tédio. Agora, se você tem um objetivo que é tão desafiador, mas tão desafiador que você nem imagina a possibilidade de atingir ele, basicamente o que você vai ter, entrar numa zona de estresse porque você não tem habilidade para chegar nele. E os gestores precisam pensar que os desafios eles precisam ter uma alta taxa de desafio e uma baixa taxa de tédio. Esse é o Flow, o gráfico do Flow. Inclusive nesse livro aqui fala muito sobre isso, deixa a recomendação para vocês. Mas também deixa a recomendação para quem quer se aprofundar em gestão de alta performance, sobre OKRs, esse papo que é um pouco mais sobre processo e tudo mais. Não é um papo que é para todo mundo, talvez não seja para a área de todo mundo também, mas é um livro que eu deixo a recomendação, que é o livro de Andrew Groove. Ele basicamente não é ninguém mais, ninguém menos do que o ACO da Intel e o cara que fez a Intel virar boa parte do que é hoje em dia. Então eu deixo essas duas recomendações de livros para você, por quê? Porque é uma maneira de você se aprofundar aí na sua rotina a pensar em como criar equipes de alta performance. Você consegue juntar um bom objetivo, ter indicadores de performance para saber referência e criar rotinas dentro do seu projeto, onde você consiga manter a galera comunicada, consiga manter a galera lembrando daquele objetivo e sempre lutando pela mesma direção, você ganha consistência e automaticamente você ganha tempo de sustentação. Agora a gente vai te direcionar, ou seja, vai te dar uma aula prontinha sobre como você vai usar o ClickUp para implementar o sistema de OKRs aí dentro do seu projeto ou da sua empresa. Basicamente o que a gente fez lá foi te dar um template, te mostrar como você vai configurar e como você vai engajar a sua equipe no software de gestão usando teoria, prática e rotina do dia a dia da gestão de projeto. Então clica aqui do lado, assiste o vídeo, porque esse vídeo vai te dar mais do que o suficiente para você implementar de hoje para amanhã o sistema de OKRs na sua empresa e aumentar a performance de entrega da sua equipe. Vai lá!